Perguntar não ofende. Eu sou Mariano Senna, falando diretamente de Berlim. Hoje é 31 de maio de 2022. Estamos no limiar da Terceira Guerra Mundial? O ex-chefe do Serviço de Inteligência da Alemanha, Gerhard Schindler, acredita que sim. Ele é uma das poucas vozes que defende a urgência de uma ofensiva diplomática para resolver este conflito. Na mídia oficial, o discurso é de guerra. Ainda que tenha mudado um pouco, aliviado um pouco o tom, segue ainda sendo o de a Rússia não pode vencer. É um discurso, uma narrativa que houve apenas um dos lados, como se o outro não tivesse nenhum argumento. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, acompanhando todo o noticiário a respeito dessa guerra, é a forma como certas questões são colocadas. Assim como o New York Times fala em ajuda, 40 bilhões de dólares em ajuda, aqui no Tagesschau, o Jornal Nacional da Alemanha, a mesma coisa. Mistura-se ajuda humanitária com financiamento de armas. Dias atrás, uma das políticas dissidentes desse discurso, a ex-membro do partido Linke, da esquerda, Sarah Wagenknecht, ousou perguntar como que os ucranianos irão pagar esses créditos. A Alemanha também já garantiu 30 bilhões de euros aos ucranianos para comprar armas das empresas alemãs. Tudo muito bom para a indústria armamentícia da Alemanha. Mas e os ucranianos? Não queremos ajudá-los? Ajudá-los a vencer uma guerra que não podem vencer? Ou que mesmo que consigam, a que custo? Ela simplesmente perguntou quantas décadas serão necessárias para que eles paguem esses créditos. Como farão isso? Foi defenestrada da mídia. Não se entrevista mais Sarah Wagenknecht. Teve que sair do próprio partido, pois o próprio partido, percebendo o discurso pró-guerra, viu quão improdutivo seria agora tentar negociar a paz. Quem seria capaz de promover essa grande ofensiva diplomática? Na Alemanha de 2022, o Partido Verde, dos ambientalistas, das feministas, dos pacifistas, é o que defende ferozmente o acirramento dessa guerra. Cobra do chanceler Olaf Scholz a entrega efetivamente das armas pesadas que prometeu aos ucranianos. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, dos Verdes, figura proeminente dentro do partido, não perde uma única oportunidade para lembrar o slogan de Ursula von der Leyen: Vladimir Putin precisa ser derrotado. Os russos não podem vencer. É uma narrativa tão sutil e ao mesmo tempo profunda que não só os partidos pacifistas ou as entidades que antes defendiam o bom senso hoje abandonaram esse discurso e estão agarrados à lógica da guerra justa. Assisti dias atrás a um debate muito interessante de teólogos católicos, protestantes,
agnósticos, falando nesse conceito de guerra justa. Citaram São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, fizeram malabarismos teológicos para justificar a propaganda dessa guerra como uma saída eticamente aceitável. É como a violência, defendem a violência como última possibilidade para equilibrar as forças de um conflito e obter assim a paz. Admitem que mesmo com esse discurso, o direito à violência acaba assumindo o controle do discurso. E a narrativa do inegável direito de autodefesa se transforma na narrativa do direito à guerra. Praticamente já não se falam em número de mortos. Ou quando se falam, eles já não são mais relevantes. O que não pode acontecer nessa narrativa que está por toda parte da mídia oficial é: os russos não podem vencer. Querem a todo custo cortar todos os laços com a nação russa. Como se isso fosse possível. Como se fosse isso meramente uma obra do acaso. Um acidente histórico. Esquecem que por décadas os próprios alemães, no caso, investiram de forma consciente numa relação que hoje garante o abastecimento do país em suas necessidades energéticas. Hoje, 31 de maio de 2022, a União Europeia votou, ou tentou votar, o embargo ao petróleo russo. Pela enésima vez. Lembro que foi a 6ª rodada de embargo, ou a 6ª proposta que a Comissão Europeia discute e vota contra os russos. Foi aprovado um embargo parcial, com a seguinte, com a abstenção, o veto da Hungria, que decidiu o seguinte: tudo bem, faça-se o embargo, mas só do petróleo que chega via navios, no porto de Rotterdam, na Holanda. Todo o petróleo que chega por oleodutos poderá continuar sendo fornecido pelos russos. A Hungria tem o argumento de que não é possível abrir mão deste combustível agora, de uma hora para outra. São necessários anos de investimento e uma nova infraestrutura, para não falar de um novo fornecedor. Os holandeses já protestaram, pois, no fim, todo o sacrifício que eles farão abrindo mão do recurso que deixará de chegar ao seu porto, poderá ser desviado para os oleodutos, privilegiando países que não quiseram se alinhar à proposta da Comissão Europeia. Parece que a União Europeia, na verdade, se esfacela aos poucos nessa estratégia irracional, irresponsável, de a todo custo derrotar Vladimir Putin. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, repete à torto e à direito que os russos vão sentir, estão sentindo, o peso do embargo. Mas o que muitos analistas já começam a falar é que os europeus estarão acertando o próprio pé. Agora, por ocasião da feira de Hannover, o presidente da BASF colocou a seguinte questão: além do petróleo, o gás. O gás não há nem proposta de embargo. Houve uma proposta de embargo inicial, se propagandeou que havia um embargo possível e depois ficou muito claro que não há possibilidade de parar de receber o gás russo agora. Não há fornecedores, não há infraestrutura. Não só isso, a infraestrutura de acordo. Houve um acordo entre a BASF e a empresa que fornece esse gás, a Gazprom,
garantindo o abastecimento das plantas da empresa na Alemanha, de que essa infraestrutura foi construída e pertence parcialmente à Gazprom russa. Ou seja, desligar o gás russo agora, nas palavras do presidente da BASF, seria causar, numa única planta em Leverkusen, um desemprego que, em cadeia, de forma indireta, seriam 500 mil de desempregados da noite para o dia. Não há de onde sair esse combustível. E sem o gás a planta para. Para quem trabalha com indústria química sabe o custo que isso tem e a logística que isso exige, do ponto de vista de produção, do ponto de vista mecânico, técnico. Essas coisas não circulam na mídia oficial, essas informações. O debate é todo enviesado, quase como uma coisa ideológica. Especialidade dos verdes, fale-se de passagem. Lembro que hoje também foi aprovado no parlamento alemão, no Bundestag, aquela proposta emergencial de 100 bilhões de euros para o exército alemão. 100 bilhões de euros para o exército alemão. Um orçamento extra-emergencial. Os verdes saudaram a aprovação. Lembro que 100 bilhões de euros é quase 50% mais do que os russos investem anualmente em seu exército, em suas forças armadas. Mais do que isso. Constitucionalmente, a Alemanha estaria proibida de se tornar um exército ofensivo. Desde o fim da Segunda Guerra, a Alemanha, por questões históricas que todos nós conhecemos, ficou proibida de ter um exército de ataque. No caso, as Forças Armadas na Alemanha têm um papel de defesa meramente. Isso mudou hoje. Ela passará, e isso foi saudado pela ministra das Relações Exteriores do Partido Verde, Annalena Baerbock. Uma senhora jovem, bonita, mãe de 2 filhos, mas que parece muito focada em sua própria carreira. Lembro que os verdes, em 1999, foram aqueles que também aprovaram no Bundestag uma outra quebra de paradigma. Até 1999, a Alemanha não participava de nenhuma intervenção exterior fora do seu território. Os verdes, na figura do senhor Joschka Fischer, conseguiram aprovar isso e bombardear a Iugoslávia, com o argumento de salvar vidas, de evitar massacres. Hoje sabemos que, na prática, a invasão, o bombardeio da Iugoslávia não salvou nenhuma vida. Os massacres já haviam ocorrido. E até hoje a região, pelo que se sabe, aqui na Alemanha, sofre com as divisões e os conflitos étnicos que se acirraram na região. É uma prova de que não é com armas que se resolvem essas questões. Mas, enfim, os verdes parece que, na sua nova ideologia liberal, discordam. Né? Esquecem o seu passado pacifista, tão orgulhoso e tão, naquela época, né, necessário. A senhora Helga Zepp-Larouche, fundadora do Instituto Schiller, também aqui da Alemanha, lembra uma outra questão que não é tocada em quase nenhum círculo de entrevistas ou de debates na grande mídia aqui da Alemanha. A Alemanha não é um país autônomo, soberano. A Alemanha é o único país da Europa que tem em seu território uma base de mísseis nucleares dos Estados Unidos. Ramstein. Procure no Google. Ramstein. E isso explica, em parte, o jogo que os alemães têm feito no momento junto com os Estados Unidos, o principal promotor da guerra com a Rússia. Se estamos em guerra mundial já, há analistas que dizem que não, especialmente na mídia oficial. Outros garantem que sim. Assistindo ao noticiário
do Jornal Nacional aqui da Alemanha, chamado Tagesschau, da rede pública ARD, para uma leitura um pouco mais crítica, percebe-se que sim. O noticiário chama toda ajuda que é... toda a venda de armas, o fornecimento de armas dado aos ucranianos de ajuda. Mistura argumentos da ajuda humanitária com a venda de armas pesadas agora. Ninguém pergunta como é que os ucranianos farão para pagar esses bilhões e bilhões de dólares e euros que estão recebendo agora. Num desses jornais que eu assisti há poucos dias atrás, havia uma reportagem sobre os voluntários estrangeiros lutando na Ucrânia. Fala-se só dos mercenários sírios, árabes, de outros países do lado russo. Do lado da Ucrânia só há voluntários. Entrevistaram um voluntário sul-coreano que fora ferido em um dos ataques. O voluntário que lutava do lado do exército ucraniano contava a sua experiência com a chuva de fogo ao qual os russos bombardeavam os ucranianos. Uma chuva de fogo. Na mesma reportagem, a repórter entrevista soldados britânicos, canadenses, todos voluntários, e norte-americanos lutando ao lado dos ucranianos. O general Kadyrov, o famoso general checheno Kadyrov, já ameaçou a Polônia de levar bomba, pois já é sabido e quase notória a participação de soldados poloneses, do exército regular polonês, ao lado dos ucranianos. Pergunto, o que estamos esperando para uma grande ofensiva diplomática? Quando que iremos parar com essa matança? Perguntar não ofende.